Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam muito ansiosos para a nossa aula de leitura de hoje. E para começar, eu pergunto para vocês: o que será que esses dois animais têm a ver com a nossa história de hoje? Nós temos aqui a formiga e a cigarra. E o que será que o projeto vai trazer de diferente? Hoje, o projeto Sol do Saber vai apresentar fábulas. Nós teremos a leitura e estudo de duas fábulas. Lembraram-se que na aula passada nós estudamos a história das fábulas. Nós falamos sobre Esopo, sobre Fedro e sobre La Fontaine. E para começar, mais uma vez a imagem aqui da cigarra, sempre cantarolando, e da formiga, sempre trabalhando. Então, nós vamos retomar um pouquinho a aula passada, falando sobre o que é fábula, que é uma narrativa em prosa ou um poema, que ela é breve, que tem um caráter moralizante, protagonizado por animais, plantas, pessoas ou até objetos inanimados. Contém geralmente uma parte narrativa e uma breve conclusão moralizadora, onde os personagens se tornam exemplos para a sociedade, sugerindo uma verdade ou reflexão de ordem moral. Então, a fábula é um gênero narrativo e surgiu lá no Oriente, mas foi particularmente desenvolvida por um escravo, que era Esopo. Nós vimos isso na aula passada. Continuando a nossa aula, é importante vocês saberem que cada animal simboliza um aspecto ou qualidade ou característica do homem. Quando o autor vai escolher um personagem, ele já pensa em qual animal se relaciona com aquela característica que ele quer abordar na história. Então aqui nós temos a coruja, a cigarra, a formiga, o coelho, a tartaruga, a raposa e o boi, que são os animais mais comuns em fábulas. E aí nós vamos relacionar então este animal com o que ele simboliza. A coruja simboliza a inteligência, a cigarra simboliza a alegria, o boi simboliza a força, a formiga simboliza o trabalho, o coelho simboliza a rapidez, a tartaruga simboliza a persistência e a raposa simboliza a astúcia. E aqui nós vamos então tratar da fábula A Cigarra e a Formiga. Uma formiga, acho que todos conhecem, não é mesmo? Olha a formiga aí. E a cigarra? Será que você já viu uma? Olhem a cigarra. E esse som que vocês estão ouvindo? Muito bem. Esse som é o som de uma cigarra. Quem não conhecia, agora já conhece. Som diferente, né? Um som contínuo, persistente. Então, este é o som de uma cigarra. Muito bem. Então, nós vamos analisar um pouquinho esta imagem. Nós temos aqui a formiga que está na casa dela e temos também duas cigarras. Uma lá no fundo da casa da formiga, que fica no tronco de uma árvore, cantarolando. Outra cigarra na porta da casa tentando conversar com a formiga. E aí mais uma segunda formiga labutando, ou seja, trabalhando, que é a característica da formiga, trabalhadora. E o que será que a leitura desta imagem nos convida para quê? Muito bem!
Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o discurso direto para entendermos a fábula. Discurso direto é a transcrição exata da fala das personagens. A voz dos personagens é inserida na narrativa sem que haja participação do narrador. Assim, permite que as personagens se exprimam livremente, ganhando vida própria na narração. Aqui nós temos a formiga e ela traz uma fala direta para vocês. Olá, moçada! Vamos começar nossa roda de leitura da semana? Então, nós temos a formiga aqui, muito feliz ao rever os alunos e falando de maneira animada. 2 pontos. E aí vem o travessão para indicar a fala da formiga. Olá, moçada! Vamos começar nossa roda de leitura da semana? Perceberam, então, o que é o discurso direto? É a reprodução da maneira direta da fala da personagem. É a reprodução integral. E ela sempre vem acompanhada de verbos como dizer, falar, perguntar. E nós, então, teremos aqui a fábula, a cigarra e a formiga. É uma fábula de Esopo e foi escrita por La Fontaine. Estão preparados para mais esse desafio? Sim ou não? Vamos começar? Espero que vocês gostem. Vamos lá. Tendo a cigarra cantado durante o verão, apavorou-se com o frio da próxima estação. Se moscou verme para se alimentar, com fome, foi ver a formiga, sua vizinha, pedindo-lhe alguns grãos para aguentar, até vir uma época mais quentinha. Eu lhe pagarei, disse ela. Antes do verão, palavra de animal, os juros e também o capital. A formiga não gosta de emprestar. É esse um de seus defeitos. O que você fazia no calor de outrora? Perguntou-lhe ela com certa esperteza. Noite e dia eu cantava no meu posto, sem querer dar-lhe desgosto. Você cantava? Que beleza! Pois então, dance agora. A moral da história: os que não pensam no dia de amanhã pagam sempre um alto preço por sua imprevidência. Imprevidência aqui tem o sentido de negligência. Vamos então conversar um pouquinho sobre o texto. Prestaram atenção? Então respondam algumas perguntas que eu farei em voz alta, aí na casa de vocês. Não precisam colocar nada escrito no caderno agora, tá? Só interagindo comigo na nossa aula. Nós conversamos um pouquinho sobre o discurso direto, né? Lembrando que a reprodução de maneira direta da fala da personagem é a reprodução integral, sem interferência do narrador. Com quais palavras o autor introduziu o discurso direto? Perguntou-lhe, aconselhou, gritou ou disse? Muito bem, disse e perguntou-lhe. Parabéns! As marcas do discurso direto aparecem a partir dos verbos de dizer, como eu disse para vocês, dizer, falar, perguntar. E aqui nós faremos um estudo das rimas. Lembram-se das rimas que nós já estudamos em aulas anteriores? As rimas aparecem no texto para ter ritmo, para ter musicalidade, para ter expressividade. O autor, ele não escolhe qualquer palavra para rimar. Ele escolhe palavras para melhor entendimento do texto, para vocês entenderem o contexto. Então vamos brincar com rimas? Vamos ver o que rima com o que?
Lembrando que rimas são palavras parecidas ou que terminam iguais a outras. Então vamos lá. Verão rima com estação. Alimentar rima com aguentar. Vizinha rima com quentinha. Animal rima com capital. Esperteza rima com beleza. Posto rima com desgosto. Muito bem. Viram o que rima com o que no texto? Então, essa fábula é uma história muito bacana, muito interessante e que tem uma moral que vai nos fazer refletir. Marcas gráficas do discurso direto. Marcar no texto quem está falando, utilizando dois pontos e aspas ou utilizando dois pontos e travessão. E aí nós vamos analisar o final do diálogo. Lá no final do diálogo, a formiga diz a cigarra. Dois pontos. Então, esses dois pontos é uma marca gráfica que indica que alguém vai falar alguma coisa. E aí ela diz: você cantava? Que beleza! Pois então, dance agora. Então, essa fala é uma fala da formiga. Muito bem. E ela disse isso para a cigarra. Então, vamos analisar aqui a marca gráfica do discurso direto. Nesse texto, foram o quê? As aspas ou o travessão? Muito bem, aqui foram as aspas. Abre aspas. Você cantava? Que beleza! Pois então, dance agora. Fecha aspas. E eu vou fazer uma pergunta para vocês, diante do que vocês, as percepções de vocês em relação ao texto. Vocês acham que a cigarra se sentiu bem diante dessa resposta? Você cantava? Que beleza! Pois então, dance agora. O que vocês acham? Vocês acham que ela se sentiu bem ou que ela se sentiu mal? Eu acho que a cigarra se sentiu muito mal. Se coloque no lugar dela. E aí nós vamos continuar a estudar o texto. Este texto tem como personagem uma cigarra e uma formiga, como o próprio título sinaliza. De acordo com o desenrolar da narrativa, foi possível identificar características comportamentais tanto da formiga quanto da cigarra, não é verdade? E agora, nós vamos fazer um estudo e relacionar a característica comportamental à personagem. No caso aqui, a formiga e a cigarra. Então, eu vou perguntar para vocês: quem era independente e egoísta? Quem era flexível e sentimental? Quem era entusiasmada e divertida? E quem era persistente e esperta? Nós temos duas personagens, cigarra e formiga. O que vocês acham? Vamos pensar? Então, quem era independente e egoísta? A formiga. Flexível e sentimental? A cigarra. Entusiasmada e divertida? A cigarra. E persistente e esperta? A formiga. E aí? O que vocês acharam do comportamento da formiga? Independente e egoísta, persistente e esperta. E o que vocês acharam do comportamento da cigarra? Flexível e sentimental, entusiasmada e divertida? Vão pensando aí. Novamente, a formiga e a cigarra, que são as personagens desta fábula. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem foi contra a expectativa de vocês? A formiga ou a cigarra? Você cantava? Que beleza! Pois então, agora dance. Essa é a fala da formiga para a cigarra. O que vocês acharam dessa fala?
Algo parecido já aconteceu com você? Sim ou não? A formiga foi meia ferro e fogo. Ela não se colocou no lugar da cigarra. Ela não quis nem conversa. Na ideia dela, se ela ficou cantando, o problema dela. Ela que dance agora passando frio e passando fome. Então, ela não se importou com a cigarra. Algo parecido já aconteceu com você? Sim ou não? A fábula apresentada tem a seguinte moral: os que não pensam no dia de amanhã pagam sempre um alto preço por sua imprevidência. O que vocês entenderam sobre isso? Pensando que imprevidência quer dizer negligência. O que vocês entenderam sobre isso? O texto veio nos dando pistas para o seu entendimento por completo. Você concorda com essa moral? Que quem não pensa o dia de amanhã paga um preço alto por isso? Por viver o dia de hoje? A formiga trabalhou o tempo todo pensando no futuro. A cigarra é a característica dela. Ela cantarolou e ela não pensou no futuro. Vocês concordam com essa moral? Para dar a sua opinião, você precisa ter argumentos com base no texto lido. Ou seja, você pode concordar ou discordar, mas precisa ter argumentos baseados no texto. Ou seja, o que é argumentar? É você afirmar, mas essa afirmação seja acompanhada de justificativa. É uma opinião pessoal sua, só que ela tem que ser embasada em dados. Neste caso aqui, em dados sobre o texto. Então, vocês concordam com essa moral? Os que não pensam no dia de amanhã pagam sempre um preço alto por sua negligência? E agora, eu vou trazer para vocês uma outra fábula. Mas de quem será que é esse texto que nós vamos fazer a leitura? Analisando essa imagem, o que nós podemos concluir? Muito bem, essa é a Dona Benta. E a Dona Benta é uma personagem do Monteiro Lobato. Nós temos a Dona Benta sentadinha, tia Anastácia entrando na sala. Então, esse texto será de Monteiro Lobato. Vamos começar? Nós vamos fazer a leitura de mais uma fábula, A Cigarra e a Formiga, mas agora contada por Monteiro Lobato, no ano de 1994. A Cigarra e a Formiga. Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé do formigueiro. Só parava quando cansadinha. E seu divertimento era observar as formigas na eterna faina de abastecer as tulhas. Mas o bom tempo afinal passou e vieram as chuvas. Os animais todos arrepiados passavam o dia cochilando nas tocas. A pobre cigarra, sem abrigo em seu galinho seco e metida em grandes apuros, deliberou socorrer-se de alguém. Mantolando com uma asa a arrastar, lá se dirigiu para o formigueiro. Bateu, tique-tique-tique. Apareceu uma formiga friorenta, embrulhada num chalinho de paina. Que quer? Perguntou, examinando a triste mendiga suja de lama e a tossir. Venho em busca de agasalho. O mau tempo não cessa e eu... A formiga olhou-a de alto a baixo. E agora nós vamos fazer o estudo desta parte do texto. Então, o que significa faina? É um trabalho que se faz contínuo e permanente, ou seja, sem parada. Tulha significa celeiro, paióis. Nós vamos falar sobre o começo da história. Todo começo ele traz onde e quem. Então, esse texto ele fala onde? Onde que vai acontecer essa história? Olha lá.
uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé do formigueiro. Perceberam? E quem? Olha no começo, uma jovem cigarra. Então, o começo já nos traz essas duas informações. Onde vai acontecer e quem são as personagens. Como o autor marcou o tempo? Como vocês acham? Olha só, vamos sinalizar aqui, vamos pegar o marca-texto. Mas o bom tempo afinal passou e vieram as chuvas. Vieram as chuvas. Então aqui ele demarcou o tempo, tá? A paina, né? A formiga veio toda friorenta, embrulhada num chalinho de paina. Então o que é a paina? É uma fibra natural, semelhante ao algodão. Porque é importante vocês saberem o significado dessas palavras, para vocês entenderem as entrelinhas do texto, ou seja, as informações que não estão escritas, mas que as pistas que o texto nos vai dando, nos vai fornecendo, nós vamos construindo o nosso entendimento. Como o autor se referiu à cigarra, sempre do mesmo modo? Vocês percebem se o autor se refere à cigarra sempre do mesmo modo? Não. O autor se refere à cigarra de um jeito diferente. Vamos marcar aqui também, olha. Vamos lá. Olha, uma jovem cigarra, depois uma pobre cigarra. Então, ele não se refere a ela sempre do mesmo jeito. Ele vai mudando. Ele atribui adjetivos à cigarra cada vez de um jeito. Jovem cigarra, pobre cigarra. E por que ele faz isso? Para que o texto não fique repetitivo. E reticências? Aqui, olha, nós temos as reticências aqui, que é uma pontuação. O que ela quer dizer mesmo? Isso mesmo. Ela quer dizer o quê? Que tem uma certa... Isso, uma certa continuação. Muito bem. E aqui? A formiga olhou de alto a baixo. Olhou a. Esse a se refere a quem? A formiga olhou a. Esse a se refere a cigarra. Então, esse a substitui a palavra cigarra. Muito bem. E o clímax? Bom, o que é o clímax de uma história? É o desenrolar de um conflito. É um pouco antes do desfecho, né? Então, o clímax, nós estamos nos aproximando do final. E agora, como será o desfecho? Então, o desfecho é a solução do conflito. Como vocês acham que isso vai acabar? Como será solucionado o conflito? Da mesma forma que outra fábula ou de uma forma diferente? E vamos continuar a história. É que fez durante o bom tempo que não construiu a sua casa? A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois de um acesso de tosse. Eu cantava. Bem sabe. Ah, exclamou a formiga, recordando-se. Era você então que cantava nessa árvore enquanto nós labutávamos para encher as tulhas? Isso mesmo, era eu. Pois entre, amiguinha. Nunca poderemos esquecer as boas horas que sua cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. Dizíamos sempre, que felicidade ter como vizinha tão gentil cantora. Entre amiga, que aqui terá cama e mesa durante todo o mau tempo. A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser alegre cantora dos dias de sol. E aí nós temos aqui os artistas, que são poetas, pintores e músicos, são as cigarras da humanidade.
Gostaram? Um fim bem diferente, não é verdade? E aí nós vamos também fazer um estudo desta parte do texto. As marcas do discurso direto aparecem a partir dos verbos de dizer. Lembraram-se? Dizer, perguntar e falar. As marcas gráficas do discurso aqui são representadas por aspas ou por travessão? Muito bem. Aqui são representadas por travessão. Então, olha aqui. Vamos observar, olha. Essa parte aqui, olha. Eu cantava, bem sabe. Então, esse travessão marca o quê? Isso, marca a fala da personagem. Muito bem. Labutávamos é a mesma coisa que trabalhávamos. E aí? E o desfecho, que é o final? O que vocês acharam? Gostaram? Foi um final diferente, não é verdade? Então, nós tivemos o clímax, que é o desenrolar de um conflito um pouco antes do desfecho. E o desfecho é a solução do conflito, que aqui foi bem diferente da anterior. Na outra, a formiga não quis nem saber da cigarra, deu-lhe as costas. E aqui não. Aqui, a formiga acolheu a cigarra, valorizando as suas características, né? Principalmente a de cantarolar. Então, ela deu casa, comida para a cigarra, agradecendo gentilmente todo o cantarolar que a cigarra oferecia às formigas. E aqui, onde aparece a moral nessa fábula mesmo? A voz da formiga representa. Então, a formiga aqui ela foi gentil, ela foi acolhedora, ela não deu as costas para a cigarra, ela entendeu o lado artístico da cigarra. E para vocês, a voz da formiga representa aqueles em nossa sociedade que respeitam os artistas ou aqueles em nossa sociedade que não respeitam os artistas? Isso mesmo. Aqui a voz da formiga representa todos, né, que respeitam artistas. O texto de Monteiro Lobato tem uma relação direta com a fábula que nós fizemos a leitura anteriormente. Que características esses dois textos possuem em comum? O que é característica em comum? É o que tem nesse texto de Monteiro Lobato e o que tem lá no texto de La Fontaine. Então vamos analisar. Os dois textos tratam de uma cigarra que canta e de uma formiga que trabalha? Se for verdadeiro, vocês vão falar V. Se for falso, vocês vão falar F. Então, sim, essa afirmação é verdadeira. Os dois textos, eles tratam de uma cigarra que canta e de uma formiga que trabalha. Na história de cada fábula, a cigarra recorre à formiga quando surge o mau tempo? Verdadeiro também. Tanto nesta fábula quanto na anterior, quando chegou o mau tempo, a cigarra foi até a formiga. E a última afirmação, o desfecho foi semelhante nos dois textos? Foi semelhante? Não foi, né? No primeiro texto, a formiga deu as costas para a cigarra, ignorou o seu dom artístico que era cantar. E na segunda fábula de Monteiro Lobato, a formiga acolheu, ela valorizou o dom artístico da cigarra, que era cantarolar. O texto de Monteiro Lobato apresenta algumas modificações em relação ao de La Fontaine. Quais modificações são essas? Mesma coisa. Se vocês acharem que for verdadeiro, vocês vão falar V. Se vocês acharem que for falso, vocês vão falar F. Então, vamos lá. A versão de Monteiro Lobato mostra uma relação amistosa entre a formiga e a cigarra. O que vocês acham? Verdadeiro, né? A versão de Monteiro Lobato, a formiga e a cigarra têm uma relação amistosa, uma relação saudável.
Os dois textos, então, eles trazem uma perspectiva diferente sobre a relação de arte e de trabalho? Verdade, né? No primeiro texto, a formiga não valorizava a arte da cigarra. E no segundo texto, a formiga valorizou a arte da cigarra. Nós podemos usar a mesma moral para as duas fábulas? Vocês acham que sim ou que não? Com certeza não. Olha a formiga dizendo para vocês: nananina, não. Não podemos usar. Os artistas, que são poetas, pintores, músicos, são as cigarras da humanidade. Quando Lobato tem essa fala, ele faz uma crítica, né? Ele alfineta alguém. Quem que ele alfineta com essa moral? Todos da nossa sociedade que não valorizam a cultura em nosso país? Ou ele alfineta o governo quando acaba investindo pouco em cultura? Ou ele alfineta os artistas em geral? Qual a resposta de vocês? Muito bem. A resposta correta é esta aqui. O governo, ele acaba investindo pouco em cultura. Então, Monteiro Lobato ele faz uma crítica ao governo com a moral desta fábula. E aí, a formiga faz uma pergunta para vocês. Eu penso como Lobato, que os artistas devem ser valorizados. E você? E vocês aí? O que vocês acham? Nós precisamos valorizar os artistas ou não? Eu também penso como Monteiro Lobato, que os artistas precisam ser valorizados. Os artistas são os poetas, os pintores, os músicos. E a cigarra, ela representou todos os artistas da humanidade. E aí nós sabemos muita coisa sobre as fábulas. Nós já sabemos que a fábula tem uma finalidade, nós sabemos que ela apresenta um ensinamento ou uma crítica com ou sem humor, que apresenta uma moral presente em algum lugar do texto ou explícita no final. Então, a moral está ou explícita no final ou ela está nas entrelinhas do texto. Que ela pode ser escrita em verso ou em prosa, que apresentam personagens com características marcantes, que ajudam o desenvolvimento das ações e que geralmente são animais. Que a ação constitui-se de um episódio na vida dos personagens e que o desfecho pode ser surpreendente, humorístico ou impactante. Então, quantas coisas nós aprendemos sobre as fábulas na aula passada e nesta aula. E aqui nós tivemos então duas fábulas sobre a formiga e a cigarra. Se vocês gostaram, batam palmas. Eu gostei bastante. Espero que vocês também. Façam a inscrição de vocês no canal do Projeto Sol do Saber. Formiga pede, inclusive, para vocês, olha a fala dela, um balão que representa a fala, e a cigarra também, né? Traz aí uma fala para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, do Projeto Sol do Saber, que trouxe hoje fábulas. Eu trago aqui o meu avatar, dizendo para vocês que vocês são nota 10 e que juntos, escola e família, nós somos muito mais fortes. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, aproveitem bastante, tenham prazer em ler, porque a leitura nos faz viajar, nos faz encantar, nos faz ter um entendimento melhor sobre todas as coisas. Um beijo grande e até a próxima aula.